E se eu te disser que é totalmente possível, através do gráfico, você conseguir enxergar agressões compradoras e agressões vendedoras? Pois é, isso existe e eu vou te mostrar como funciona dentro do Bookmap. Olá, eu sou Paco Moore e na aula de hoje falaremos sobre o volume DOT, como utilizar o volume DOT no nosso dia a dia. Vambora, vem para o gráfico, vamos lá para mais uma aulinha aqui. Vamos lá. Isso daqui é um gráfico normal, como a gente conhece, né? Gráfico de candles, e os candles fazendo aqui suas movimentações. Então, aqui, o que a gente consegue ver aqui, ó? Movimentação. Deixa eu tirar aqui, ó, movimentação de alta, movimentação de baixa, a movimentação do preço, né? Então, o preço subiu, o preço caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Olha o preço aqui, ó. O que ele vem fazendo? Topos e fundos ascendentes. Mas se eu pudesse, de repente, enxergar onde é que o fluxo está entrando na compra? Será que é no rompimento? Será que está acontecendo no meio do caminho? Onde que o fluxo está com dificuldade de passar? Ou seja, será que o vendedor está tentando travar essa região, essa? Por que o preço caiu? Será que entrou vendedor empurrando o preço para baixo? É exatamente isso que o volume DOT mostra para a gente. Dê uma olhada nisso daqui, tá? Para inserir o volume DOT dentro do seu gráfico, você vai clicar com o botão direito, vai vir em Configure Visible Components, e aqui ele vai ter o volume DOTs, que é esse aqui, último de baixo. Clicou nele, vai aparecer essas bolinhas aqui. Paco, eu não estou entendendo nada. Calma que eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu abrir aqui o gráfico um pouquinho maior, e a gente consegue fazer umas configurações aqui no gráfico, tá? Vamos lá. Repare isso aqui, pessoal. Onde é que está aparecendo para a gente as maiores compras, as maiores vendas, os maiores volumes? Então, você consegue enxergar agora dentro do gráfico o fluxo vendedor e o fluxo comprador. Clica com o botão direito dentro do volume DOTs, tá? Que são essas boletadas aqui. Você vai ter as configurações para você poder mudar. Lembrando, o que é isso? Vermelho quer dizer que são as agressões na venda, quem agrediu na venda. O verde quer dizer que são as agressões na compra, quem está agredindo na compra. Então a gente consegue ter agora uma percepção, por exemplo, desse jeito que ele está aqui, que, por exemplo, aqui, nesse rompimento de topo, ó, esse rompimentozinho de topo, repara que não entrou nenhum player querendo vender, ó. Cadê o vendedor aqui? Cadê a boletada vermelha? Não tem. Por quê? Porque o vendedor não estava interessado em vender dentro desse range. Ele começou a defender a posição dele um pouquinho depois. E a mesma coisa na venda. Olha só como que quando caiu aqui, ó, quando caiu aqui, que tinha muito mais boletada vermelha do que verde, tá? Como que eu configuro isso daqui? Bem, você tem algumas formas de configurar. A primeira, aqui em cima, tem ali, ó, volume dot size, ou seja, qual é o volume da bola que você quer colocar ali no gráfico, ó. Boletadão, bolinhas pequenas, vai aparecer no gráfico para vocês. Eu gosto ali de ver uma intermediária para poder destacar principalmente quais foram os maiores volumes, tá? Olhando também agora isso, você tem uma outra configuração, como eu falei, botão direito, você vem aqui volume dot settings, e dentro você vai ter outras configurações. E a gente vai passar por essas configurações aqui. A primeira dela, você quer em 3D, que são essas boletadas que estão aqui, essas bolas desse jeito aqui, ou você quer em 2D, tá? Questão de gosto. Eu prefiro aqui no 3D, que dá para ver bacaninha, mas se você quiser em 2D, também não tem problema. Eu estou utilizando esse volume na configuração delta, tá? O que seria a configuração aqui, ó? Volume delta. O delta é o saldo total que existiu naquela agressão. Por exemplo, qual foi esse saldo aqui comprador? Então ele vai, se eu botar o mouse aqui em cima, ele vai me falar que teve ali um volume de 1.860 contratos negociados, no caso aqui do ativo mini índice, tá? 1.860 contratos negociados aqui nessa boletada. Se eu botar volume total, o total volume, você vai ver que vai estar tipo um padrão de pizza, ó. Vou aumentar aqui para você ver. Ó.
que significa esse padrão de pizza aqui, ó? Isso significa exatamente que ele vai me dar quantos compradores, deixa eu aumentar os dots aqui, a gente vai ver melhor. Vai me dar o total negociado dentro de cada dotzinho desse, ou seja, quanto foi de comprador, deixa eu chegar essa tela para aqui para o lado, quanto foi de comprador e quanto foi de vendedor. Então, note aqui, ó, o mercado veio subindo, subindo, subindo. Aqui, chegou aqui, começou a entrar vendedor. Aqui, ó, teve muito mais fluxo vendedor. Você vai notar que aqui numa região, ó, aqui, ó, como é que ele começou a ter mais comprador que vendedor, é um estilo de pizza, tá? Nessa marcaçãozinha. Então, com isso, você consegue visualizar que nessa agressão aqui, teve uma agressão mais compradora do que vendedora. Então, você já consegue identificar onde é que está entrando, por exemplo, uma defesa vendedora. Então, ó, vou fechar ele mais um pouquinho, a gente vai começar a verificar isso aqui. Nota, ele veio, rompeu um topo, rompeu o topo. Repara que esse DOT aqui, ó, entrou muito mais fluxo vendedor. Sabe aquele momento de, por exemplo, eu vou esperar o candle do 1 minuto fechar e na mínima dele eu vendo, por exemplo, num rompimento de topo falso? Nesse exemplo aqui, você já viu que entrou uma defesa vendedora aqui que foi muito maior do que o comprador. Nesse caso, você já poderia vender junto com essa liquidezinha ali junto com esse volume, essa agressão de vendedor, tá? Então é muito fantástico isso aqui, ele te mostra exatamente neste exemplo aqui, onde é que está a força de comprador, onde é que está a força de vendedor. Mas dá para se fazer muito mais ajuste, a gente vai falar dele, olha só. Olha esse exemplo aqui, ó. Como é que ele veio caindo, 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 e olha a agressão, ó. Agressão muito mais forte vendedora, muito mais forte vendedora, tá? Paco, eu gosto mais, vamos voltar aqui com a configuração, eu gosto mais de usar o volume delta, que me dá o total, tá? E assim eu vejo mais claramente se está havendo mais agressão compradora ou mais agressão vendedora. Esse de baixo, o size aqui, como eu falei, é o tamanho da boletada. Qual é o tamanho da boletada? Então, deixa eu botar ela grande aqui, vou botar ela no total volume. Você vai ver que vai aparecer o padrão pizza ali, ó, tá? Então, total volume é esse daqui, padrão pizza, ó. Mais vendedor do que comprador e tudo mais. E o volume delta é o volume total. Outra coisa, tem aqui o clustering, que você vai ter algumas opções. Por exemplo, Smart, que ele faz uma validação inteligente, porque o próprio Bookmap faz esse cálculo através de um cálculo de matemático, tá? Da ferramenta para mostrar onde é que está a agressão. Você consegue configurar isso aqui, ó, também, ó. Ele vai te tirar, quanto mais para baixo, mais agressões, mais quantidade de contratos foram negociados, e para frente, menos contratos negociados, mas em cima de um cálculo. Ou seja, quanto mais contratos aqui, né, dentro do cálculo matemático, você vai ter o seguinte: qual foi a quantidade de lotes que eu quero perceber aqui? Então, para cá, quando eu arrasto isso para a direita, quer dizer que eu quero ver agressões maiores por cada nível de preço, e quando eu arrasto para a esquerda, ou seja, quando eu puxo para a esquerda, eu estou falando o seguinte, olha, pode colocar aqui qualquer agressão, até que você vê todas as agressões que aconteceram por nível de preço, tá? Eu tenho por tempo, ou seja, eu quero ver as agressões que aconteceram a cada 1 minuto, e você vai ver. Dentro de um candle, isso daqui é um candle de 1 minuto, qual foi a boletada que aconteceu em cima de cada candle aqui. Então você vai ver, dentro de 1 minuto, esse candle que caiu, ele teve ali 11.047 contratos negociados. Esse daqui também, 14.024. Então esse daqui é por tempo, você vê o que está acontecendo. Por tempo, se você mudar aqui o by volume, você consegue falar o seguinte, olha, eu quero então que me mostre aqui cada boletada de 5.000 contratos. Você aplica e ele só vai te mostrar onde que teve 5.000 contratos negociados, tá? Vou botar 10.000. Você vai ver que vai sumir, ó. 10.000 contratos negociados. Então, olha onde que teve 10.000. E se eu botar o mouse em cima, você vai ver que ele vai me dar o total ali, ó. 10.000 lá, 10.000 aqui, 10.000 aqui,
10 mil aqui, tá vendo? Então, eu consigo filtrar para ter uma maior relevância. Ah, poxa, eu quero ver só contratos acima de 100. Então, eu quero ver cada boletadinha, cada dot desse daqui, só acima de 100, para eu não ficar vendo picotado onde que não me interessa. Você pode fazer esse filtro. Ah, eu quero que agregue por preço. Então, você vai agregar por nível de preço, e cada vez que você der o zoom aqui, ó, você vai ver que ele vai se expandindo e diminuindo, tá? Eu, Paco, gosto muito de utilizar aqui no None, ou eu uso aqui por volume, e aí eu faço o meu filtro, tá? Boto no None, e também eu vou usar aqui agora a outra configuração. Então, por exemplo, eu estou vendo tudo aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do dot. Tem transparência também, tá? Só que a transparência ela é mais no 2D, só para mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Diminui, aumenta ali a transparência. Como eu utilizo no 3D, eu nem mexo nesse daqui, eu vou diminuir o tamanho do dot. Repara, display, se você tirar o display, o tamanho do dot aqui de cima, no menuzinho ali, vai sumir, ó. Então, você tiraria. Eu deixo lá também, que não me atrapalha em nada, e vou mostrar para você isso aqui, ó. Diminuir o tamanho do dot, tá? E aqui embaixo eu tenho Minimal Display Edge Volume, Minimal Trade Size. O que eu quero mostrar aqui? Quero mostrar, por exemplo, quanto que a cada nível de preço de agressão, quanto que teve. Então, eu quero ver somente as boletadas com 100 contratos. Então, eu consigo ver aqui por nível de preço, onde eu tive as boletadas aqui por 100 contratos. E aí você já começa a ver uma diferença, né? Então, onde que teve uma boletada de 100 contratos, bota o mouse em cima, você vai ver, ó, essa daqui teve 130, essa daqui teve 440. Então, eu quero de 1.000, Paco, eu quero ver só as boletadas de 1.000 para filtrar todo mundo e deixar só de milão. Onde é que tem aqui de 1.000? Opa, deu 10 mil aqui, deixa eu tirar, botar só 1.000, ok? E aqui você vai ver as boletadas que aparecem somente de 1.000. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui de 1.000. Dá uma reduçãozinha aqui para tentar achar esse de 1.000. Aqui, ó. Teve uma boletadinha aqui, ó. Conseguem ver? Conseguem ver aqui em cima? Então, aqui teve 1.055, alguém agrediu com 1.055 e aqui com 1.511 contratos. Então, você consegue filtrar também essa agressão por nível de preço. Quem disparou uma boletada grande, você vai conseguir filtrar aqui. Ah, eu quero ver de 500, Paco. Alguém agrediu de 500, qual o nível de preço? Aí você consegue ver também quais são os players que estão agredindo por qual nível de preço com boletadas acima de 500. E olha como é que ele fica aqui mais clarinho aqui para a gente, mostrando a região exata que as agressões fortes estão entrando, tá? E o mínimo, eu vou mudar ali de 1. Vou botar aqui também um mínimo de 100. O que ele está me dizendo aqui? Aqui qual é o mínimo que eu quero ter. Então, vamos botar esse daqui de 1, tá? Ali é o máximo. Aqui é o mínimo de trade por agressão. Então, uma boletada, essa daqui é a boletada. Vem sair uma boleta. Imagina você enfiando 100 contratos a mercado. Se você tiver esse filtro, a sua ordem vai aparecer aqui. Aqui é o mínimo. Qual é o mínimo de quantidades agrupadas aqui que eu quero que apareça? Ah, eu quero que apareça por nível de preço, aí não é uma boletada, é o nível de preço, somente 500. Se eu quero somente 5.000 por nível de preço, ou seja, teve um acúmulo por aquele nível de preço de 5.000. E você vai perceber que onde é que entrou fluxo de 5.000? 5.000 aqui nesse topo, 5.000 aqui nesse topo, 5.000 aqui nessa venda, mais de 5.000, né? Aqui deu 8.400. Então, no mínimo 5.000. Acima disso, ele botaria aqui para você, tá? Então, consegue configurar os dots da maneira que você mais se simpatizar e mais conseguir tirar essa leitura do mercado para você. E com isso você consegue enxergar, poxa, o candle que eu estou querendo bater um rompimento, seja de topo, seja de fundo, ele está vindo com muito fluxo, ele tá com exaustão. Então existe uma coisa, quem é do fluxo sabe, né? Existem duas coisas aqui. Uma é a exaustão do movimento e a outra é a absorção, tá?
Qual é a diferença de uma para outra? A exaustão é assim, vamos supor que ele está vindo por rompimento de fundo, e aqui você começa a ver nessas boletadinhas aqui pequenininhas que começou a diminuir. Ela vem pequenininha, ela vinha assim uma boletada mais firme, e chega num rompimento de fundo, começa a diminuir. Isso é exaustão, ou seja, o mercado está exaurindo, ele não quer passar daquela região. Ele está perdendo as forças e não tem mais ninguém interessado. A absorção é diferente. A absorção é o seguinte: ele veio para esse rompimento de fundo, ó, rompeu o fundo, e repare que aqui tem uma boletada firme e o preço não derrete. Bem possivelmente, aqui tem uma região de liquidez, tá? Então aqui deve ter os compradores firmes no book querendo comprar e o preço não consegue cair. Então houve uma absorção. A mesma coisa quando vem num topo. Chega num topo, entra ali uma boletada firme, olha só, essa boletada aqui, ó, entra uma boletada e o preço não anda, não descola para cima. Por quê? Porque teve absorção. Tem ali, aí tem pode ser lote escondido, lote iceberg, enfim, isso é tema para outro vídeo, mas nesse vídeo daqui eu quero trazer para você essa essência das boletadas dos DOTs, tá? E quando a gente traz o mapa de calor, então, clica com o botão direito dentro do gráfico, Configure Visible Components, Heatmap, que é o mapa de calor. Você vai ver exatamente onde que está a liquidez. Então, onde é que está a liquidez nesse momento? Por que que o preço não passou daqui? Ó? Olha que fantástico quando você começa a juntar as funcionalidades que o Bookmap tem. Ó. Entra ali uma boletada de comprador firme nessa região, só que o preço não passa porque tem vendedor aqui tentando segurar o preço, e essa agressão não foi suficiente, teve uma absorção porque não teve compra suficiente para quebrar o vendedor que estava ali no book. A mesma coisa aqui embaixo. Entrou vendedor firme aqui, só que não conseguiu levar o preço para baixo no primeiro toque, por quê? Porque olha só como é que tinha uma região de liquidez muito forte, mostrando o seguinte, olha, vai ser difícil eu passar dessa região. Vai ter que vir muito fluxo vendedor. E por que que o preço parou de cair aqui? Porque aqui, exatamente, tinha uma liquidez muito forte dos compradores para tentarem travar essa região. E, coincidentemente ou não, era uma região, a gente consegue ver, de fundo anterior. Então, o preço parou aqui, foi lá para cima, voltou nessa região, segurou, e agora olha o tamanho da boletada quando veio quebrar a estrutura de liquidez dos compradores, olha aqui, muito fluxo vendedor atraindo o preço, olha as agressões, como é que vem, e diminui, ó, boletadão, e olha a boletinha aqui, ó, pequena, ou seja, teve uma exaustão em cima dessa última liquidez, que acabou fazendo o preço subir para capturar liquidez cada vez mais para cima. Bem, é isso, espero que tenham gostado e a gente volta num outro vídeo. Um abraço!